nessa sua apresentação lá no Jô, você comentou que a gente estava no limiar de uma revelação cósmica extraterrestre. Isso. Você falou isso na época, então você falou isso há uns, sei lá, 20 anos. uns 20 anos. Vamos arredondar, uns 20 anos. Então você falou lá, deixou o pessoal meio alarmado, falou, ó, tá se aproximando, tá chegando. O bicho vai pegar. Tá chegando o momento. Passaram 20 anos, a gente tá mais próximo, mais longe, avançou, não avançou? Como é que a gente tá hoje? Estranhamente, do mesmo modo, ainda que com a temperatura no grau máximo. Esse processo ele não é simples de ser entendido. Se a gente fosse falar no oba-oba, ficaria bem fácil. Mas o oba-oba aí passa por muito sangue, suor e lágrima de muitas espécies que foram sendo urdidas na evolução cósmica, né? E assim, na hora em que a gente olha para a história humana, a gente vê que lá atrás é esse? No primeiro momento em que os seres humanos forjaram algum entendimento sobre o sentido da vida, isso a gente chama hoje de mitologia, quando na verdade são compêndios maravilhosos que falam de um momento em que existia um conjunto de portais abertos entre a Terra e um universo vizinho. E qual o problema? Todas essas mitologias elas foram canceladas pelas religiões que depois surgiram, disseram que essas mitologias não eram reais, mas essas próprias religiões terminaram todas elas dizendo que no futuro alguém teria que vir para, entre aspas, fazer um fechamento de um ciclo. Então, os muçulmanos continuam esperando o Avatar Kalki, os judeus continuam esperando a vinda do Messias porque não aceitam que aquele cara derrotado, crucificado na cruz tenha sido o Messias, ainda que este cara tenha afirmado que retornaria não na condição humana, mas na sua forma cósmica. Aí entra a questão de Sofia. Sofia seria a personificação da sabedoria. Então, assim, essa questão extraterrestre, se tomarmos por isso o entendimento de que seriam seres que vivem nesse nosso universo biológico e para cá se deslocam em naves, mas nós temos também seres de um universo extrafísico que passam por portais e que também são extraterrestres, Sim. só que de uma outra categoria. Claro, claro. Então toda essa turma antes convivia com os seres humanos, houve um problema, os humanos ficaram isolados, presos numa situação de controle, e agora é o momento de serem reintegrados. Aí nós estamos discutindo em que momento isso vai se dar, né? Segundo o contexto profético, a única segurança que se tem é o que foi anunciado no Apocalipse. Mas quem diabos entende o Apocalipse? Mas no Apocalipse é impressionante, está lá descrito, nos capítulos 17, 18 e 19, os últimos acontecimentos que aconteceriam antes do sétimo anjo tocar a sétima trombeta, e aí o primeiro contato oficial de seres extraterrestres com os humanos ocorreria ou ocorrerá. E que acontecimentos eram esses? A queda da Babilônia. E o que é a queda da Babilônia, quando você lê o Apocalipse, interpreta? A queda das duas torres do World Trade Center, que já faz 20 anos, ou mais. Mas está lá. E as descrições de que os marinheiros ao longe, vendo a Babilônia caída e a fumaça, ou seja, até aquilo que a gente viu na TV está lá descrito, né? E, no entanto, 20 anos se passaram e as coisas para nós humanos parecem que nada aconteceu. E, de fato, no sentido público, o primeiro contato oficial que todo mundo verá, como o Apocalipse diz, ainda não aconteceu. Só que várias outras coisas nesse sentido, cada dia a quantidade de avistamentos, a quantidade de aparição de OVNIs, de OSNIs e outros objetos aí não identificados. E o pior, fatos paranormais, literalmente, fora da normalidade, que não são produzidos por esses astronautas biológicos, mas por esses astronautas desse universo vizinho.
eles estão produzindo inúmeros fenômenos, infelizmente estão, inclusive, modificando o patamar do pensamento humano. É um problema seríssimo. E assim, os governos estão sem saber o que fazer, não se tem mais no apoio da psicologia, da psiquiatria, instrumentos disponíveis para se cuidar de uma série de doenças psíquicas que as pessoas simplesmente estão apresentando. Então, assim, o que é que falta? Realmente não saberia dizer, mas a princípio não falta nada. É uma questão de pouquíssimo tempo em termos daquilo que a gente pode contar para que esse primeiro contato aconteça. Toda a história humana está alicerçada nesse fato, de que nós sofremos um bocado nesse isolamento, mas em algum momento chegaria esse ser de fora para dar um recomeço à vida humana. A vida que nós tivemos até hoje não foi a vida programada em algum sonho de alguém. Foi a vida possível depois de uma série de acidentes que ocorreram lá atrás, que se quiser a gente fala deles. Mas em resumo, sendo bem objetivo com sua pergunta, a qualquer momento, entre aspas, a vinda de Sofia, do tal Cristo cósmico, que seria a prometida vinda de Jesus na sua forma cósmica, ou seja, como um ser de fora, e qualquer ser de fora a gente chama extraterrestre. Então, o conceito extraterrestre se encontra com a questão religiosa nesse ponto. Quando é que isso vai se dar? Continua, entre aspas, continuam todas as luzes acesas a qualquer momento.